Bem, o ser humano, ele é muito, assim, ele quer ver muita coisa da forma prática, né? Muito ansioso, né? Então, um cara que quer aprender programação de PLC, ele já quer sair programando, já quer sair fazendo o programa, né? Conhece poucas instruções. Então, assim, a maioria das pessoas são assim, mas eu acredito muito que os conceitos, né? Os conceitos são fundamentais. Então aqui eu tenho alguns vídeos conceituais. Bom, a sorte que eu tenho é que eu estou fazendo, né, essa série, então eu faço do jeito que eu quero. Não peço nada para ninguém. Então, os interessados que acompanham, quem não tem interesse, não assiste, né? Mas assim, tem alguns vídeos que vão ser chatos para... Ah, que vídeo chato, né? Não tem programação, né? Mas é vendo o conceito, ok? Então, aquele que pensa diferente, que crie, né? Que cria aí seu canal no YouTube e faça e ajude as pessoas da forma que ele entenda melhor, né? Eu não fico pedindo nada para ninguém, mas assim, só estou explicando que às vezes tem coisas chatas que são importantes, tá? Conceitos e fundamentos é muito importante. Então nem tudo aqui vai ser show pirotécnico. Vai ter coisa que é chata, mas é fundamental, né? Para se fazer coisas mais inteligentes, para entender no todo, ok? Essa é a ideia. Então, de novo, né? Como eu já havia comentado, a gente vai passar bastante aqui no nosso mapa de memória do nosso PLC, né, que é um SS2, da série SS2. Então, cada vez que a gente já viu algumas coisas, vai fazendo mais sentido. Então, só aqui são as especificações. Eu quero só repetir de novo que o método de controle desse, né, o programa a gente armazena na memória, né, no PLC, e ele tem um sistema de scan cíclico, né, cíclico. Então vai no primeiro scan, segundo scan, vai rodando, sempre tem aquelas três etapas: leituras das entradas, o processamento do programa em si e a atualização da saída, né? Então é cíclico, ok? Então o programa roda quando ele encontra uma instrução end, ele termina, e ele vai fazer depois a última etapa, que é a atualização das saídas, ok? E aqui dá uma ideia aqui de tempo de execução. Então, nossa série tem um processador, né? Então, aqui uma instrução LD, né? Ali quando você está carregando um contato normal aberto, normal fechado, é o tempo que ele gasta mais ou menos, olha lá, 0,54 microsegundos. E uma instrução move, que é uma instrução mais elaborada, ela gasta de 3,4 microsegundos, bem maior o tempo, né? E aqui mostra os estilos de programação que a gente pode ter, né? O recurso desse PLC. Lista de instruções, ladder e sequência aqui, o SFC, né? A programação sequencial que a gente não vai ver, e talvez no futuro um pouco só de lista de instruções. A gente vai mesclando, mas o principal é ladder, que ele é gráfico, né? Então ele é mais interativo, assim, mais fácil, mais intuitivo, né? Então aqui eu estou repetindo isso aqui de novo porque ele fala assim: a capacidade do que nós temos aqui desse processador são de 7.920 steps. O que significa isso? Então eu posso colocar 7.920 instruções no meu programa? Pode ser? Não é isso. Porque nós podemos ver que as instruções gastam às vezes mais do que um step. O step, vamos dizer que é clock do processador principal, ciclo de máquina, né? O processador que está por trás aí dos bastidores, que roda, que faz toda a funcionalidade desse PLC, né? Ele tem um clock muito maior. Então, mas dependendo das instruções, ela gasta vários ciclos, são vários steps, né? Uma instrução move gasta mais ciclos do que uma instrução LD. Ciclos de máquina, ciclos clock do processador principal, ok? Na busca de instruções até toda a interpretação. Então é isso. Então não significa, né? Não é isso que eu posso colocar aqui 7.920 instruções. O que eu quero, já até pulando um pouquinho para falar ainda sobre esse ponto, que aqui na página 124 do nosso manual, então aqui eu entro um pouco para falar sobre as instruções aqui, né? Olha, vai falar sobre as instruções, o conjunto de instruções. Então, justamente para você ver, as instruções mais simples, LD, tá aqui, ó, para alguns processadores, para uma família exclusiva. Então, o nosso tá aqui dentro, né? Então, um LD, né? Mais ou menos aqui. Então, aqui
para média para todos esses, mas eu tenho lá naquele caso que eu mostrei exclusivamente do nosso. Mas eu só quero mostrar aqui, né, o nosso lá é 0,34, né? Aqui para a maioria das famílias levaria esse tempo, mas aqui, ó, quantos steps gasta essa instrução? De 1 a 3, né? OK? Olha só, esse conjunto aqui, né, essas instruções que conecta bloco em série em paralelo gasta 1 step só, OK? Ó, um reset gasta 3 steps. Ok? Então outros que nós veremos um reset e um set, né? Um set gasta entre 1 e 3. Então aqui só para ver que as instruções gastam steps diferentes, ciclos de máquinas diferentes. Que nem pulando para as instruções mais elaboradas ali no 143 aqui, olha. Existe a API lá, né? As instruções mais elaboradas. Um exemplo aqui começa a instrução move que nós veremos ainda. Move, né? Ela vai movimentar dado. Se é o move aqui, ó. Se é um move para 16 bits ou para 32 double move e double move, né? Olha aqui, o move, essas duas instruções gasta aqui 5 steps. Essa já, como é para 32 bits, 9 steps. Então, a soma de todas as instruções, somando todos os steps de cada instrução, o limite, né? Voltando lá, o limite eu estou na página 41. Isso. Então o limite é isso de steps, ok? Então fica entendido que não são quantidade de instruções. Cada instrução que eu utilizar, depende da complexidade, gasta mais ou menos steps. Somando tudo isso, o meu programa, a capacidade máxima que eu posso ter é essa quantidade de steps aqui, ok? Então é isso que está dizendo. Agora continuando ainda, né? Esse vídeo vai ser conceitual ainda. A gente viu que existem os chamados... É o jargão que usa aqui no PLC da Delta. Os dispositivos. Então existem dispositivos de bit, ok? Que ele chama de contatos, né? Bit. Quais são os dispositivos tipo bit? Entradas, né? As entradas que tem o prefixo X são as entradas, né? Okay? Que conecta o mundo externo com o PLC. Então são as entradas. Então são bits. E tem o prefixo X e aí vai as faixas que eu, conforme já expliquei, ok? Aqui está mostrando a quantidade que pode ter. Que é octal. Existem também os dispositivos do tipo bit, né, que são as saídas, output também, que conecta aí o PLC com o mundo externo, né? Então elas também são numeradas octal e aqui está a quantidade. Aqui existem os bits, né, os tipo M, né, que são os relés auxiliares. Então nós vimos que existem relés auxiliares, os bits para uso geral. Eu posso usar na lógica interna, eu consumir alguns bits internos aí, né? São esses bits que eu uso. E tem alguns que são gerais, para uso geral, que eles não são retentivos. E tem uma faixa de retentivos aqui, como eu já expliquei, né? Mas existem esses especiais, é isso que eu vou focar aqui. Existem então os bits, os dispositivos tipos bit com o prefixo M especiais, nós veremos aí na sequência, ok? Então os timers também eu gasto os bits, né? Porque o timer, quando atingir o tempo do T0, é o bit T0, então o bit T0. O contador também, o contador quando atingiu lá a contagem do C0 vai atuar o bit C0, então também tem bit, né, para contador. Aqui são aqueles programas para step, o SFC, então a gente não vai mexer. Existe agora não bits, mas Word, né? São palavras de 16 bits. Então, o valor corrente de um timer, né? Ele pode estar, ele é um valor, ele não é bit, é um valor, é uma Word de 16 bits. Então também eu tenho os dispositivos T que gastam 16 bits. Tem os dispositivos contadores que são de 16 bits, que é a contagem atual do contador. 1, 2, 3, está contando lá, como o timer é o tempo, 1 segundo, 2, 3, assim vai, então tem um tempo corrente, isso é para 16 bits, então são os tipos aqui, falando dos tipos. Então ainda, né, ainda na família de 16 bits, tem o dispositivo tipo D, que é o chama de Data Register, registradores de dados. E aí tem os genéricos, tem os latch, no mesmo conceito, né? O latch é que eu posso parar, desligar e voltar, ele fica retentivo. Então existem os não retentivos gerais, os retentivos latch, e aqui os D especiais, é esse especial do tipo D, do dispositivo D e o dispositivo M que eu vou focar aqui. Tentar até o final desse vídeo focar. Depois existem os ponteiros que nós veremos, tem as constantes decimal e H, existem os dispositivos aí, o que tem as portas seriais, a parte de real-time clock e a parte de módulos de entradas e saídas especiais aqui contendo aqui no meu mapa de memória do nosso
PLC, ok? Mas então, o que eu quero comentar agora, eu vou na página 51 para falar então do especial. Então tenho aqui os relés, então são bits especiais, nós já vimos alguns, são os M's, né? Olha lá, a faixa começa de M, então é um monte, né? Olha só, nós veremos com o tempo, né? Então são bits especiais, então como nós vimos algum, tem esse bit aqui, o M102, o M1002, que é aquele que ele fica em 1 só no primeiro scan, né? E aí tem o invertido dele, nós já vimos alguns aqui, tem uns aqui que ele é o clock que fica pulsando, né? Que é o 13 aqui, ó, o clock de 1 segundo. Então são tudo bits especiais e aqui mostra, né, quais são as séries das famílias do PLC que tem esse recurso, que nem no caso nosso é esse aqui, ó, né, essa quarta coluna aqui, ó. Então tem alguns bits e aqui assim, quando você desliga, né, quando você para o processador de stop para run stop, ele tenta mostrar os estados. O que tem tracinho é que não é aplicável, não muda nada. E aqui a atribuição dele, assim, se ele é só para leitura ou só para escrita. Então, read and write, né? Ou só read, só para ler, ou você pode até escrever ele também, ok? Se ele é retentivo ou não, essa é a tabela bem completa. E o valor default que vem, né? O valor de fábrica, o valor quando você parte aí, o valor que vem mesmo, assim. Então, quando você reseta tudo e tal, são os valores default. Então, essa tabela eu quero citar aqui nesse vídeo que nós temos uma gama extensa de bits especiais, e aqui eu tenho todas as famílias que usam, como que ele vem, né? Se ele é retentivo, se ele não é, se ele vem inicialmente com 0. Então é extenso aqui, ó. Nós vamos, conforme a oportunidade, a gente vai ver, nós veremos alguns aí, né? E também, da mesma forma que os bits especiais, existem os registradores especiais na página 74 aqui, olha lá. Então são de 16 bits, né? Começa do D1000, aí vai, né? Olha só, mesmo conceito, né? Só que agora estão falando 16 bits, é uma word. Então quais são as famílias que tem, né? Se ele é para leitura escrita, qual o valor default que vem, se ele é let ou não let, ok? Então nós veremos aí alguns aqui, ó, olha, tem especial que aqui é o pi, só contém o valor de pi, a constante, né, ok? E aí nós veremos, mas são muitos de tipo o dispositivo tipo D também é especial. Então o tipo M e o tipo M que é bit especial, e o tipo D que é 16 bits, que é um word especial. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo, né, explicar, reforçando alguns pontos que nós temos vistos, que a gente tem visto, para ficar bem o conceito bem definido aí na cabeça de quem está acompanhando, ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.